Bom dia, senhores. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre calorimetria. A ideia é relembrar você um pouco dessa parte importante do curso de vocês. Por quê? Efetivamente, nós precisamos de algumas coisas para que você se lembre. A calorimetria está ligada à capacidade que você vai ter de entender como o calor se move dentro de um sistema. Como o calor, ao fluir, vai gerando sucessivas transformações no sistema e essas transformações vão ser responsáveis por todos os efeitos dentro da termodinâmica que a gente vai estudar. Por exemplo, é o fato do calor sair do corpo mais quente para o corpo mais frio, fazendo com que os dois entrem em equilíbrio, podendo ou não ter transformações. Eu consigo utilizar essas transformações, inclusive, para gerar movimento, para no futuro a gente conseguir discutir um pouco das máquinas térmicas e como a humanidade evoluiu tanto nessa parte que é a engenharia mecânica. Então nós precisamos agora que você entenda a estrutura básica das trocas de calor, certo? Nós vamos começar aprendendo um pouco sobre calorimetria. Aqui eu pus uma imagem do Sol nas explosões solares que representa aí o que essa quantidade de energia e transformação é capaz de fazer. Toda a vida na Terra está ligada efetivamente ao calor que o Sol consegue mandar para a gente, né? A essa primeira fonte de energia que nós temos, em que a gente trabalha com as mudanças de temperatura do planeta, a alimentação das plantas, né? Então, sim, a base da vida praticamente vem dessa energia solar. E a gente vai começar a ver como que o calor ao fluir para um sistema é capaz de verdade gerar mudanças no que a gente precisa aprender, ou mudanças nesse sisteminha, sabe? De fluxo de energia, de como ela se move de um sistema para o outro. Então é tudo bem tranquilo. E vamos lá, pessoal. Então a gente vai começar um pouquinho sobre calorimetria. A primeira coisa que a gente precisa fazer para entender calorimetria é falar com vocês sobre o calor sensível. O que é o calor sensível? Ele está ligado à sensação. Como assim? A gente entende que lá no passado você viu que temperatura estava ligada ao grau de agitação molecular, certo? Sim, mas naquele momento, quando você estava estudando, você percebeu que as estruturas moleculares são tão pequenas que elas não são perceptíveis a olho nu. O que significa isso então? Que a gente vai conseguir sentir essa mudança de temperatura, certo? Essa quantidade de calor entrando no sistema. Então a ideia do calor sensível por essa habilidade de interferir no tato. Mas vamos lá. O que acontece então quando eu coloco uma quantidade de calor aqui, ó, entrando num objeto? Você vai perceber que o primeiro efeito térmico é a dilatação. Por quê? Porque a ideia é de que quando o calor está entrando, a temperatura ao aumentar, ela está ligada a grau de agitação. Então, se o meu objeto ele se move mais, ou seja, se cada moléculazinha se move mais, essa esfera, esse volume ocupado pela molécula, ele vai expandindo. Então ele vai empurrando todas as outras à sua volta. Quando ele vai empurrando moléculazinhas, o objeto inteiro vai se movendo e vai aumentando o seu volume. Porque para cada molécula dessa, vai ter uma necessidade maior de espaço. Então lembra, entrou calor, a temperatura aumenta. Mas a temperatura só aumenta se houver um aumento de espaço. Por quê? Porque para que eu me mova mais, eu preciso de mais espaço. Então eu vou ter uma alteração nas dimensões do meu objeto. Primeira coisa. Mas será que esse objeto ele vai receber calor da mesma forma que qualquer outro objeto? Na verdade, não. Cada objeto ele vai ter uma capacidade de absorção de energia. Lembra quando você aprendeu lá no passado, no seu ensino fundamental, que o volume estava ligado à capacidade de contenção de uma vasilha ou de um recipiente? Então, imagine que o nosso objeto ele também é capaz de conter uma quantidade de energia. Essa quantidade de energia que ele vai conseguir conter vai depender de propriedades internas a ele. E nós chamamos essa capacidade de contenção de energia de capacidade térmica. Aqui, ó. Então essa capacidade térmica ela representa de maneira bem simples o quanto de energia o meu objeto consegue conter. Então, dependendo da sua estrutura molecular, das ligações, do material no qual ele é feito, ele vai conseguindo armazenar uma quantidade de energia maior e vai expressando isso de maneira mais lenta, que é a temperatura. Então ele vai receber calor e ao receber calor ele vai expressar essa quantidade de energia em forma de temperatura.
materiais com maior capacidade, eles conseguem absorver mais calor sem expressar isso em temperatura. Como é que eu escrevo isso, então, do ponto de vista matemático? A capacidade térmica, Czão, ela é capaz de conter energia e expressar isso em temperatura. Lembra, a temperatura é um parâmetro humano macroscópico que tenta representar de forma microscópica o que está acontecendo no meu sistema. E na verdade o que está acontecendo lá é imperceptível do ponto de vista visual. Você não vê um aumento molecular. Então a expressão temperatura é o que a gente consegue mensurar dessa quantidade de energia. Então, de forma direta com a temperatura, eu consigo saber que quanto mais calor eu entrego, maior a temperatura do meu sistema. Só que essa proporção depende do material, do objeto. Então aquele meu objeto ele vai ser capaz de aguentar mais energia. E aí ele vai expressando dada essa sua capacidade. Quanto menor a capacidade térmica, mais fácil é mudar a sua temperatura, certo? Só que imagina o seguinte, um objeto ele é feito de uma série de materiais. E cada materialzinho desse, cada elemento que compõe esse objeto, por exemplo, nós somos compostos de um monte de coisa, de elementos químicos. E nosso corpo, nosso composto total, ele é uma média ponderada de tudo que a gente possui. E cada elementozinho nosso, tipo ferro, água, magnésio, tudo que tiver na gente, vai contribuir com essa dificuldade de absorver energia. Como é muito complexo você entender como cada elementozinho desse contribui, a gente maximiza essa ideia com a capacidade térmica. Então ela vai ser uma maximização da ideia da composição de cada elementozinho que nós temos e a contribuição desse elemento para que a gente possa variar a temperatura do nosso corpo quando a gente vai recebendo calor. Mas imagine que nós tivéssemos um objeto que fosse totalmente feito, por exemplo, de um elemento só. Sei lá, por exemplo, o nosso Constantine aqui. Aproveitar o foguinho com a ideia, olha só. Olha o Constantine. Então, ele é feito de TPU, eu acho, e ele é só feito de um único material. Obviamente, ele vai ter tintura para poder cobrir e colorir essas partes, mas imaginem ele apenas feito de um material. Ele possui capacidade térmica? Possui, porque ele é um objeto e ele vai resistir à mudança de temperatura. Mas como ele é feito de um único material, é possível, por exemplo, que eu consiga reduzir ao elemento que o compõe. Porque, na verdade, ele nada mais é do que um punhado de elementozinhos menores que o compõem. Dessa forma, eu posso dizer que esse objeto ele possui de maneira clara o que nós chamamos de calor específico. O que é esse calor específico, então? O calor específico está ligado à substância, ao elemento no qual o objeto é feito. Se você vir aqui, ó, nesse quadrinho vermelho, você vai ver aqui que eu disse que a capacidade térmica é o produto da massa pelo calor específico. O que significa isso, então? Que o nosso objeto, nosso corpo, que possui capacidade térmica, ele na verdade é composto de uma quantidade representada pela massa de elementos menores, que é o nosso calor específico. Então a ideia é que eu consigo reduzir objetos compostos de uma única substância, de um único material, a um elemento mais baixo, que é o calor específico. E ele vai representar para a gente como se fosse uma inércia térmica. Lembra? A inércia não era uma dificuldade que a gente tinha de mudar a temperatura de um corpo, ou de mudar o movimento de um corpo? Então a inércia térmica vai seguir nessa ideia. Ele vai ser capaz de interpretar o sistema como uma dificuldade que eu vou impor para que ele mude de temperatura. Então, quanto mais alta essa inércia, quanto mais difícil essa mudança, mais lentamente ele vai mudando a quantidade de energia necessária para variar a temperatura. Tudo bem? E eu tenho aqui ó, o nosso calor específico como a quantidade de energia que eu preciso para cada grama do meu material mudar a sua temperatura. Se eu pensar nas relações que nós temos aqui dentro, eu consigo montar uma das equações principais da calorimetria, que é o calor sensível é igual a massa, calor específico, variação de temperatura. O que essa equação representa? Ela representa o quanto de energia é necessária para uma quantidadezinha de elemento do meu material
variar a sua temperatura. Calor sensível, simples, tranquilo. O detalhe é que nem sempre, se eu continuar entregando energia, apenas a temperatura vai mudar. Pode acontecer também do meu objeto começar a mudar de estado, ou seja, começar a sair do sólido e ir para o líquido. Nós chamamos isso de calor latente. Então, o calor latente, ele efetivamente vai estar ligado à agregação da matéria e à energia necessária para que essa matéria mude de um estado para o outro. Por exemplo, no estado sólido, nós temos uma maior agregação, maior grau de interação. Então, as moléculas estão presas, conectadas umas nas outras. À medida que você vai dando energia, você vai fazendo com que ela mova mais, o calor sensível vai aparecendo e chega um ponto em que eu consigo retirar essas moléculas, essa ligação se quebra. O que vai acontecer aqui? Ele vai mudar de estado. Um estado no qual o meu sistema ele é mais livre. Ó. As moléculas continuam agregadas, só que com muito mais liberdade. E se eu continuar entregando energia para o sistema, eu vou converter o meu estado líquido em estado gasoso. Se você olhar para cá, o que você vai conseguir perceber? Que na verdade o meu estado gasoso é muito, mas muito mais livre do que os estados anteriores. As moléculas vão conseguir se mover muito rapidamente e elas vão ter mais liberdade para se mover. Então o calor latente ele marca quanto de energia eu preciso para fazer com que a minha quantidade de massa se desarranje, se separe, se transforme no estado seguinte. E enquanto isso está acontecendo, toda a energia que está sendo dada para o meu sistema vai sendo consumida para que isso aconteça. E não vai mudando a temperatura. Por quê? Porque eu não tenho mais capacidade de movimento do meu sistema. O que significa isso então? As moléculas já dilataram ao máximo o meu objeto. Elas estão no limite de movimento. Não há mais o que se fazer. Então eu preciso agora de entregar a energia, que vai agora mudar a energia potencial de ligação, que vai quebrar as moléculas. Ou seja, vai separá-las, tornando o modelo mais livre. Quer ver? Vamos usar um simulador aqui para vocês terem essa ideia um pouco mais fácil. Imagine que você esteja vendo o nosso sisteminha aqui. Em tese ele está a 14 Kelvin, o gás é o neônio, e ele está vibrando, 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 mas muito agregado. Então o nosso sistema está aqui no estado sólido, percebe? Moléculas bem próximas, bem agregadas, e o que a gente vai fazer é aquecer. Ao entregar energia para o sistema, você percebe que elas começam a se mover mais, e ao se mover mais, elas vão começar a mudar de estado, começar a ganhar energia para separar, certo? Então você vai ver que elas vão mudando, 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 mudando de estado, até que a gente alcance o estado gasoso. Então você vai ver que a progressão energética vai fazendo com que ele aqueça, mude de estado, aqueça, mude de estado, aqueça e vá seguindo essa sequência de eventos de forma conectada para a manutenção do aquecimento do sistema. Então olha só, voltando aqui, o estado sólido, matéria muito mais agregada, estado líquido, elas estão bem mais livres, não tem mais agora uma forma definida, estão ocupando a forma do nosso recipiente, e você vê que por evaporação algumas moléculas acabam se soltando, e a gente vai conversar sobre evaporação nas próximas aulas. E o nosso estado gasoso, no qual você tem uma quantidade gigantesca de moléculas se movendo de forma aleatória. Do mesmo jeito que é possível de você entregar energia e as moléculas começarem a aumentar o seu movimento, é possível também que você faça o contrário. Como assim, professor, o contrário? Vamos retirar a energia, vamos colocar um gelinho em contato. Você começa a ver que as moléculas vão diminuindo o seu movimento, diminuindo o movimento, e elas começam agora a aglutinar. Uma vai conectando com a outra, elas vão diminuindo a velocidade das colisões, elas vão trocando energia, elas vão se aglutinando, ficando menos livres, mais próximas, até que elas se encontrem aqui no estado sólido novamente. Então você percebe que elas reagregaram, tá vendo? A mobilidade diminuiu, você tem agora uma forma muito definida, as moléculas presas em suas posições, e você vê um baixo grau de liberdade. Retomando,
Se você for injetando calor no sistema novamente, todo o processo recomeça. Estado líquido e depois para o nosso estado gasoso. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Partindo desse mesmo momento aqui, então você entendeu que eu preciso de energias sendo entregues ao sistema para que ele vá mudando, e eu preciso também retirar energia para que ele vá retornando à condição. O interessante aqui é que esses pontos de fusão e ebulição, eles são temperaturas fixas se a pressão for fixa. Nós vamos ver isso em aulas futuras, mas a pressão, ou seja, essa como se fosse uma força externa na superfície do meu objeto, mantém ele agregado. Se eu fixo essa interação, apenas a mudança de energia é que vai garantir que essa sua capacidade de mudança de estado dependa do quanto de energia você entregar para o sistema. Então vamos analisar a partir de agora pressão fixa sobre o meu sistema. Então ele vai ter temperaturas fixas para fusão e para ebulição. Tudo bem? A gente vai falar sobre a igualdade das trocas de calor. O que eu tenho que entender aqui nesse momento? Primeira coisa é falar sobre o calorímetro. O calorímetro ele é um equipamento usado para isolar o sistema. Como assim isolar o sistema? Tudo que está dentro dele está em contato térmico. É como se fosse um pote, tipo uma garrafa térmica, entendeu? No qual tudo que está ali dentro pode trocar energia entre eles, a água, um bloco, tudo que você colocar, o café, a água. Mas ele vai isolar esse meu sistema, ou seja, o que está lá dentro do mundo externo, do ambiente. Igual a gente se encontra aí no coronavírus, né? Todo mundo isolado. A ideia é que você tenha nesse momento um isolamento do sistema. Então o calorímetro serve para isso. Só que nós temos dois tipos de calorímetro. O primeiro deles é o que nós chamamos de ideal. O que é o ideal? Ele tem capacidade térmica desprezível, aproximadamente zero. O que significa isso? Que ele não participa das trocas, ele só isola o sistema. Ele não existe de verdade, né? Mas ele é um modelo idealizado no qual todos os calores trocados entre os objetos lá dentro trocam entre si. Ele não faz parte. E nós temos o calorímetro, que é chamado de real. O que é o calorímetro real? A sua capacidade térmica ela não é desprezível. O que significa isso? Ele participa das trocas. Então a temperatura de equilíbrio ela vai depender da participação do meu calorímetro. Olha esse exemplozinho aqui. Ó. Imagina que você tenha o meu calorímetro aqui ó, a 10 graus e o meu objeto, por exemplo, água quente colocada nele, tipo café e a garrafa térmica a 60 graus. Quando você colocar o café dentro da garrafa térmica, a garrafa térmica tende a aquecer e o café vai esfriar. O que significa isso? Que os dois vão encontrar uma quantidade de energia trocada por um foi recebida pelo outro. Então a temperatura de equilíbrio vai ser uma temperatura que os dois terão e que nós não teremos mais uma direção preferencial no movimento da energia. Ou seja, tudo que você trocar de um para o outro, um vai receber, o outro vai perder. Então a ideia é que a igualdade das trocas diz que se o meu sistema estiver isolado, olha o calorímetro aqui, todos os calores trocados, quando somados, dá zero. Então tudo que um recebe é o que o outro, que um cede, né, é o que o outro recebe, certo? Não vai haver saldo de energia. Os calores estão trocados e o sistema está isolado. O calorímetro faz exatamente isso. Permite que essas trocas aconteçam sem interferência externa. Lembra, ele pode ou não fazer parte do meu sistema. Tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O que a gente vai falar agora é sobre as curvas de aquecimento. O que são curvas de aquecimento? Elas representam a quantidade necessária de energia para gerar essa evolução de uma amostra. Por exemplo, uma quantidade de gelo e eu preciso que ela vá para água e depois para vapor aquecido. Então imagina aqui ó, a nossa chaleirazinha que a gente coloca uma certa quantidade de gelo. Você percebe que inicialmente ele vai estar aqui nessa posição e se eu injetar calor nele, ele vai ter que buscar ó, alcançar a temperatura de fusão a condições normais. Então eu preciso de entregar para ele calor sensível.
Nesse momento em que ele alcança o ponto de fusão, ele começa agora a mudar de estado, sem mudança de temperatura, fazendo com que a energia que ele recebe seja usada para mudar de um estado para o outro. Então você vai tendo coexistência das duas fases, né, tanto o gelo quanto o líquido, até que totalmente a amostra se torne líquido e eu possa voltar a aquecê-lo aqui, ó, no calor sensível da água. Nesse momento, então, eu vou gerando aquecimento, dilatação, as moléculas se movendo mais, até que eu alcance o limite dessa dilatação e a água não consiga mais aquecer, ou seja, eu alcance o ponto de ebulição. Nesse momento, eu vou coexistir água e vapor. A água, então, vai ebulindo, 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 até que ela alcance a sua totalidade no estado do gasoso e eu posso agora fazer com que esse vapor comece a aquecer. Esse ponto aqui mostra a quantidade total de energia que eu gastei para que todo esse evento acontecesse. Mas lembra, ó, a chama era a mesma. Eu não tive que mudar de chama, uma chama sensível, uma chama latente, não. A energia vai entrando no meu sistema da mesma forma. O que muda é como o sistema entende essa energia. Ele vai vibrando, dilatando, mudando de estado e essa sequência vai acontecendo dada a quantidade de calor que o meu sistema recebe. E para a gente finalizar essa aula, só para que a gente lembre um pouquinho, nós vamos falar do equivalente mecânico do calor. O que é o equivalente mecânico do calor? Foi um experimento proposto por Joule, para quê? Para mostrar para as pessoas que era possível que você, a partir do trabalho mecânico, gerasse aquecimento. E olha que interessante então, a ideia dele foi a seguinte, ele construiu como se fosse um calorímetro, ele instalou um rotor, ó, com umas pás, uma manivela para que ele pudesse rodar e girar a corda. Ele prendeu 2 blocos em 2 cordas nessas roldanas e amarraram essas roldanas nesse carretel no mesmo sentido, no qual ele podia girar a manivela e aí os bloquinhos iam subindo e quando eles alcançassem a altura desejada, o que ele fazia? Ele soltava, os bloquinhos iam caindo. Quando eles iam caindo, a pá começava a girar. O que ele percebeu? Que o trabalho que você tinha para erguê-los era o mesmo trabalho que eles iam ter, que é o trabalho da força-peso MGH. Se eu tirar o atrito, todo esse trabalho vai ser convertido em aquecimento para o meu sistema. Então, ó, a energia gravitacional sendo convertida no calor sensível da água. Ele encontrou com esse experimento, com essa previsão, que uma caloria era 4,16 joules. Hoje, nós sabemos que ela é 4,18 aproximadamente, né? Então sim, a aproximação dele foi muito boa. Mas qual a ideia do Joule para esse sistema? O que eu tenho de interessante aqui? Pensa comigo. Se eu posso gerar calor ou aumento de temperatura a partir do trabalho, será que o inverso é possível? Será que é possível que eu converta calor ou energia térmica em movimento? Ou seja, em energia potencial ou cinética de um sistema? Então esse experimento de Joule deu a possibilidade dos engenheiros de pensarem para poder construir as máquinas térmicas. Ou seja, que uma máquina térmica converte energia térmica em movimento. Então nos próximos encontros a gente vai começar a ver os diagramas de fase e como eu posso agora interferir a minha pressão no sistema, para ver se eu consigo mover esses pontos e como os sistemas se comportam. Muito obrigado, pessoal, bons estudos e até mais!